Olá, meu nome é doutora Télia Rúbia Moreira Dias de Castro, neurologista, atuando em Barreiras e em breve em São Paulo, com a graça de Deus. No último vídeo a gente falou sobre Alzheimer, sobre a necessidade de estar vindo ao consultório regularmente, sobre vigiar a necessidade do tratamento, né? Para a gente poder paralisar a evolução da doença, tá? Hoje nós vamos falar sobre todos os aspectos, assim, o impacto na vida dos familiares, um paciente com esse tipo de diagnóstico, tá? Alzheimer, ele é uma síndrome, ele não é só uma questão de esquecer. Muitas vezes os pacientes falam assim, a memória dele é ótima, doutor, ele lembra de coisas lá do passado. Veja, a memória para fatos antigos, ela está preservada. A memória para fatos recentes é que começa a ser acometida. Então, quando a doença começa, dali para diante, ele vai ter dificuldade de gravar todas as coisas que acontecem a partir dali. As coisas que acontecem dali para trás, ele lembra muito bem. E ele hipertrofia essas memórias, porque são as que ele tem, certo? Então, muitas vezes as pessoas se confundem, tem uma memória melhor que a minha, mas não tem. Então, dados que eu preciso, por exemplo, para seguir uma novela, né? Eu preciso saber o capítulo que aconteceu anteriormente, saber o que eu comi para poder fazer a comida, qual é o tipo de comida que eu vou fazer agora, né? Então, é essa memória, mas não é só a memória que começa a ser afetada, tá? É toda uma perda cognitiva. A função cognitiva, aliás, ela tem várias áreas. Ela tem a orientação temporal, que me permite localizar no tempo, né? Mês, ano, hora, dia da semana, data do mês. Ela tem a orientação espacial, que me permite saber onde eu estou, me localizar, estado, país, cidade, endereço, o local que eu estou. Tem a memória imediata, que é aquela memória em que eu peço para repetir coisas que ele está vendo ali naquele momento. Tem o cálculo. Por que o cálculo é importante? Porque para eu fazer uma conta simples de adição ou subtração, eu preciso de guardar determinados números. Então, eu pego lá 93 menos 7. Então, 3 tira 7, sobra 4, que tira de 90, 86. Então, as pessoas já têm esses cálculos que acontecem muito naturalmente, mas se eu não tenho a capacidade de gravar pequenas operações que eu fiz para estabelecer aquele cálculo, eu me perco dentro deles, é o que acontece com eles. Então, a memória é de fundamental importância. Aí depois você tem a memória evocativa, que é aquela memória mais tardia, que você evoca dados que aconteceram logo anteriormente, né? E depois vem a linguagem. Então, quando você tem um Alzheimer, você pode ter um acometimento, cada paciente pode perder mais de determinada área, mas é claro, a perda da memória para fatos recentes, ela vai ser sempre um fator preponderante, tá? Uma coisa comum que acontece nesses pacientes, além da possibilidade de desencadear quadros psiquiátricos que antes não tinham, numa fase inicial, é bem comum, esses pacientes mudam também o comportamento. Eles têm também a questão dos sintomas persecutórios. O que são sintomas persecutórios? Eu sempre acho que as pessoas estão tramando contra mim. Então, se eu coloquei um dinheiro, um documento, alguma coisa em um lugar e eu não sei onde eu coloquei, não foi ele, alguém pegou. Aí começa a cruzar empregado, o filho, a tia, a cunhada, começa a acusar. É muito comum casamentos, né, de 50 anos de casado, 40 anos de casado, ter que acabar porque o parceiro começa a pensar que né, no caso o parceiro que está doente, começa a pensar que o outro está traindo. Então eu tenho que vigiar, né? Eu tenho coisas que nunca acontecia, né? Chega aqui a esposa e fala, olha, doutora, eu nunca tive desse problema, agora meu marido não está deixando eu nem ir no cabeleireiro, né? Eu lembro que meu pai, quando tinha Alzheimer, ele falava assim que o cabeleireiro era um manto de prostituição, coisa que ele nunca ligava antes da doença.
né? Então eles ficam muito inseguros, muito inseguros. Eles tendem a ser uma seda com pessoas que estão fora, mas com aquela pessoa que está mais próximo, o pau quebra. Eles brigam muito, eles ficam muito irritados, muito nervosos. Mas quando chega alguém de fora, não, é ótimo, né? Ninguém fala, parece que a pessoa que é o cuidador direto, seja um filho que vive, seja esposo ou esposo, parece que eles estão doidos, porque quem vê de fora não percebe essa agressividade. Eles começam a ficar muito agressivos com quem está mais próximo, com quem eles confiam mais, tá? E essa alteração comportamental, ela vai piorando. Tem pacientes que não dão problema, ok? São pacientes mais calmos, mais tranquilos, você tratando quadros depressivos, comorbidades psiquiátricas e tudo, ele fica muito bem. Mas tem uns pacientes que ficam extremamente agressivos, né? E é difícil de lidar, e medicações sedativas muitas vezes não têm muita eficácia. E aí você tem que lançar mão de uma orientação em relação a quem cuida diretamente, né? E por quê? Porque é justamente o equilíbrio do cuidador, né? A maturidade dele, a tranquilidade, a paciência, a serenidade é que vai fazer o paciente ficar mais agitado ou não, que vai definir o quanto que o paciente vai dar mais ou menos trabalho, tá? Primeira coisa é saber que tem horas do dia que esses pacientes ficam extremamente irritados. Então, depois que eles acordam, dormiu de dia, acordou, pode saber, vai dar problema, eles ficam irritados, a tolerância é zero. De manhã, quando acorda, tá? E principalmente no final da tarde. Principalmente no final da tarde. Não deixem de fazer nada para o final da tarde. Banho, consultas, qualquer coisa diferente, não deixem para fazer no final da tarde. Tá? Isso tem que ficar muito claro, porque vai ter confusão. Tem que deixar o paciente quieto. Porque se passou perto dele, olhou para ele, vai falar, o que foi que você está me olhando? Porque eles brigam sem motivo. Ok? Outra coisa para os cuidadores. Se vocês nunca entrem em pé de guerra com o paciente, se eles virarem e falar, essa parede aqui é preta, você vira e fala assim, nossa, que preto lindo. Não batam de frente com ele. Tentem entender qual é a fantasia deles, o que é que está fazendo, qual é o medo deles. Tá muito nervoso? Não conversa. Fala, tá bom, você tem razão. Concorde com ele. Chegou perto do paciente, vão tomar banho, papai? Vão tomar banho, mamãe? Vamos, fulano, tomar banho? E ele foi com 10 pedras na mão, não vou. Não insista. Espera uns 20 minutos. Volta. Vão tomar banho, papai? Mamãe ou fulano? Como se não tivesse perguntado. Ele já esqueceu aquilo. Não leve pelo lado pessoal. Eles agridem mesmo. Isso é absolutamente normal. Tá? Não levem para o lado pessoal. Eles vão te xingar, eles vão fazer um monte de coisa. Não é eles, é a doença. Muitas vezes eu percebo os cônjuges, quer dizer, os esposos, os maridos de pacientes com Alzheimer, falam, não reconheço mais o meu marido. Sim, ele está atingido pela doença, não é para ficar magoado. Não levem para o lado pessoal. Entendeu? Outra coisa, procure levar com tranquilidade na brincadeira. Muitas vezes dá certo, outras vezes não. Tentou de um jeito, deu certo, ótimo. Pode apostar que outras vezes não vai dar e você vai ter que arrumar outro jeito. Aí é criatividade. Eles começam num ponto que eles começam a não reconhecer o ambiente deles. Tá? Vão para casa. Aí começa a pedir, vão para casa, quero ir para casa. Não dedo contra. Aqui é sua casa. Não dedo contra. Você pega, vamos tomar banho para ir para casa. Vai, deu banho, não sei o que, pega, fala, vamos embora. Aí põe dentro do carro, dá uma volta, que não sei o que, se não tiver carro,
vai num táxi, se não tiver táxi, vai num Uber, vai num garupa, vai a pé, mas vai. Dá uma volta e volta para a mesma casa. Pronto, chegamos em casa. Entra na fantasia do paciente. Nunca dedo contra. Nunca. Porque é infrutífero. Ah, morreu alguém. Aí ele foi falar de alguém que já morreu. Não vai falar que o sujeito morreu. Ele falou, o fulano vai chegar, vai mesmo. Cadê? Já chegou? Inventa outra história, gente. Distrai, faz igual, faz com criança, mas não bate pra... Isso é inteligência emocional, né? Porque se o cuidador souber levar, o paciente não dá problema. Porque as comorbidades o médico vai tratar, mas se o cuidador não souber lidar com essas necessidades, ele vai ficar um inferno na vida dele. A vida dele e a vida do paciente. O idoso com Alzheimer, eles não gostam de sair de casa. Por que eles não gostam de sair de casa? Porque quando eles estão na casa deles, eles sabem aonde, eles já decoraram onde está tudo. Então, eles não se perdem, eles se sentem mais seguros. A casa se torna como um forte para eles, em que eles se sentem mais seguros. Ai, papai não gosta de sair, mamãe não gosta de sair. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ver o conforto deles. Não vai tentar sair. Entendeu? Porque vai fazer mal para ele. Vou viajar. Pode saber, se tiver que viajar, né? Porque muitas vezes tem que viajar, não é uma escolha. Tem que saber que ele vai piorar. Na hora que ele voltar para casa, ele vai ficar uns 3 meses ruinzinho. Depois ele volta a melhorar de novo. Entendeu? Se, vamos fazer uma festa de aniversário para vovó, para vovô, com um monte de gente. Não faça isso. Ele vai piorar, ele não vai curtir, ele fica inseguro, ele fica nervoso. Evite as coisas diferentes. Se tem um filho que visite sempre naquele dia da semana, continue visitando, porque o dia que não for, vai dar problema. Tudo desestabiliza, tudo que sai da rotina desestabiliza. Claro que depois volta, mas se vocês quiserem evitar, esse é o caminho. Não façam nada de diferente, entendeu? Tentem evitar as coisas diferentes. Igual eu recebi um paciente hoje, tem 102 anos, e no ano passado fizeram uma festa com os netos. A mulher surtou e apagou, jogou bolo, jogou prato no chão, aquela confusão toda. Eles não aguentam. Não adianta, enche a casa, um monte de filho, um monte de neto, aquela confusão, eles ficam doidinhos, eles pioram. O Alzheimer, ele é uma doença flutuante. Tem dias que ele tá melhor, tem dias que ele tá pior, isso é normal. Ele flutua. Se não tiver em tratamento, é uma flutuação em declínio, tá? Então, essas coisas são pequenas coisas que melhoram muito a qualidade de vida do paciente, tá? Não vamos deixar que não vamos deixar que a ignorância afete o segmento desses pacientes. Pode ser muito fácil. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, teve uma senhora aqui, e aquilo vem, geralmente, se a família foi insegura, então aí que o negócio fica feio. E aí, eu tô ouvindo uma gritaria nessa recepção, eu vou lá na recepção. E a mulher empacada, o carro esperando lá, porque ela já tinha sido consultada, e a mulher empacada não queria sair, e xingando todo mundo, e aquela confusão, e não sei o quê. Eu cheguei, primeira coisa que eu fiz, estudei o que estava acontecendo, qual era o medo dela. Aí eu percebi o grande nervosismo da família, não culpo, porque a família está muito cansada, muitas vezes. Aí eu fui e falei assim, fulana, tirei o foco dela. Fulana, tudo bem? A doutora aqui. Aí ela já abriu um sorriso. Por quê? A primeira coisa é tirar o foco da atenção. Aí eu já fui conversando de outros assuntos, fui tirando aquela atenção e fui elogiando ela, fui fazendo brincadeiras, Nossa, aí ela ficou cheia. E aquilo ela já relaxou. Quando ela relaxou, eu falei, me dá o braço aqui. Deixa eu te ajudar, você quer ir pra casa? Eu quero ir pra casa, tô doida pra ir pra casa. Então vamos pra casa? Vou te levar ali no carro pra você aproveitar minha companhia mais um pouquinho. Levei ela pro carro, ela entrou no carro numa boa.
Então, tudo depende de como se leva. Aí você tem que ser artista nisso aí, tá? Mais adiante, nós vamos falar mais um pouquinho sobre Alzheimer, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau.